Há 15 dias atrás, nós postamos aqui um vídeo falando sobre a relação das redes sociais com as eleições de 2024. Hoje eu quero fazer um comentário, uma análise sobre a pesquisa que nós realizamos há um ano atrás, falando das redes sociais em relação à política. Olá, eu sou Marcelo de Giuseppe, sou CEO do Instituto IBESP, o cientista político daqui da nossa casa aqui, e hoje eu quero comentar uma pesquisa que nós fizemos há um ano atrás, mas que ela ainda é muito atual, que nós vamos repeti-la, e eu gostaria que vocês prestassem atenção nesses dados, porque ela traz alguns dados reveladores aqui. Apenas para deixar claro, essa pesquisa ela foi realizada ali nos dias 4 e 5 de janeiro de 2024, tá? E depois nós temos como missão repeti-la nos próximos meses, né? O que essa pesquisa, o que nós quisemos entender? Qual é a relação dos eleitores com a política através das redes sociais? Então, o primeiro ponto que a gente tem que entender, que a gente perguntou, se as pessoas tinham ou não redes sociais. Esse é um ponto interessantíssimo, porque na cabeça das pessoas que trabalham com política, principalmente o político, ele acredita que todo mundo tem redes sociais. Isso não é uma verdade e nós pudemos aqui ver essa situação aqui. 71,8% dos eleitores falaram que tem redes sociais. Logo, 28,2% não tem redes sociais. Eu, por exemplo, não tenho redes sociais. O IBESP tem ali um Twitter apenas para fazer alguns comentários, algumas colocações, nossas pesquisas. A gente não entra em nenhum embate político porque não é nosso interesse. E aí, nós perguntamos também um outro ponto que é muito interessante e eu explico por quê. O meu filho, por exemplo, tinha 14 anos na época, aliás, dia 4 de janeiro de 2024, ele estava fazendo ali, nós estávamos fazendo pesquisa, ele estava fazendo 14 anos. E ele recebia diariamente propaganda política de um pré-candidato a prefeito de uma cidade, de um pré-candidato a prefeito de uma cidade que não é muito perto de onde eu moro. E aí ele comentou isso comigo. E logo que você percebe, né? As pessoas estavam chegam ali, olha, qual o perfil das pessoas que eu quero falar? Esse aqui eles pegam e mandam. Então eles estavam falando com uma pessoa da cidade errada e com uma idade que nem eleitor era. É um dinheiro jogado fora. E o que nós perguntamos aqui? Todos os seus dados estão corretos, a sua cidade está certinha, a sua data de nascimento, 74,5% dos eleitores disseram que sim. E aqui, 22,6% mudou algum ponto. Eu coloquei que eu moro em Nova York, que eu não quero que ninguém me importune. Então aqui a gente já tem um ponto interessante. 71,8% dos eleitores usam redes sociais e 74,5% desses eleitores têm seus dados exatos, né? Ou seja, eu consigo falar, se eu tiver uma campanha bem feita de marketing político, eu consigo falar com 53,5% dos eleitores brasileiros. Ou seja, não é verdade que, o meu trabalho no Instagram, no Facebook, que eu vou conseguir no TikTok, que eu vou falar com todos os eleitores brasileiros. Eu estarei falando ali, com certeza, com 53,5%. E aí a gente coloca tudo isso em mapas, como vocês conhecem. Aliás, se você não sabe isso, eu sempre mostro aqui para vocês entenderem melhor. Toda a pesquisa do IBESP ela é realizada em mapas. A gente faz a pesquisa e depois a gente coloca essas informações no mapa, como você está vendo aqui agora. E por que é importante isso? É você ter ações regionalizadas. Eu preciso entender onde reclamam mais da saúde, é lá que eu vou atuar. Onde reclamam mais de segurança, é lá onde a minha pasta de segurança vai prestar atenção. Aonde estão reclamando mais de limpeza urbana, é lá que eu vou tocar. Entendeu? Então, assim, não é que eu vou deixar os outros dados, mas eu vou priorizar um lugar que estão gritando mais, né? Isso eu consigo trabalhar de forma inteligente e logo gera economia. Então, esse aqui é um trabalho que a gente faz. Nessa pesquisa, a gente também colocou todos os dados de mapa no Brasil, a gente mostra como pensa cada região. E aí também a gente perguntou: você usa as redes sociais para a política? E por que isso aqui é importante? Não é porque a pessoa tem redes sociais que ela adora política. Eu conheço muita gente, eu vivo de política há muitos anos, só falo sobre isso, a minha vida é isso, a minha casa só fala sobre isso. Mas, às vezes eu chego numa roda de conversa que eu logo ouço, não me venha falar de política, porque eu não gosto de política. E aí, tem um outro problema, né? O político acha que todo mundo pensa como ele. Então, todo mundo gosta de política. Quando a gente perguntou isso aqui, tem um dado interessante, né? 71,8% tem redes sociais. Vocês se lembram desse dado que está logo no início da pesquisa. 46,4% fala sim, eu uso para falar também sobre política. Não é que é o principal dele ali, mas que ele usa também para a política. 53,6% de quem tem redes sociais não usa para política. Ou seja, a minoria, porque está um pouquinho mais abaixo de 50%,
que tem redes sociais gosta de política. E aqui a gente coloca depois, se vocês puderem ver ali na página 16, a gente vai colocando um mapinha do Brasil mostrando isso em número de eleitores. Ficou muito interessante isso aqui. A gente coloca ali, né, que 71,8% dos eleitores usam redes sociais, deles 46,4% afirma que usa para política. Tá? Então a gente mostra isso e também isso aí já cai para 33,4% dos eleitores totais. Tá? Então esse número cai. O total de eleitores do Brasil, 33,4%, tem redes sociais e gosta de política. Ou seja, exatamente um terço. Eu não estou falando com todo mundo. E depois a gente mostra também que existe um outro probleminha ali, porque lembrando que as pessoas têm redes sociais e não colocam o seu nome bonitinho, não colocam ali, aliás, colocam até o seu nome, mas colocam outra cidade, colocam outra idade, no seu marketing você está falando com a pessoa errada. E ali a gente colocou mais um ponto, porque tem um outro problema, que é o tal de furar bolha. Eu consigo atingir outros eleitores, porque o que acontece? Para certos cargos, deputados, vereadores, eu consigo falar com a minha bolha ali, eu consigo de repente ser eleito. Ah, ok, mas agora eu quero ser senador, eu vou partir para uma eleição que é diferente, eu vou tentar ser governador, presidente, prefeito. Eu preciso falar não só com a minha bolha, né, com a minha bolha às vezes ideológica. Ah, eu sou corintiano, eu só falo com corintiano, eu não vou ser eleito. Né? E a gente perguntou assim, você segue política que você admira, você segue qualquer político, ou você não segue nenhum político? Porque tem outro detalhe importante. Olha, eu tenho redes sociais, mas eu não sigo ninguém. Então o que a gente tem aqui? 37,4% de quem tem redes sociais ali segue o político que admira. 34,7% não segue nenhum político. 27,2% segue qualquer político. Então aqui, esse é um dado que eu entendo que é preocupante, porque o que acontece? Você ali... Quando a gente coloca isso em número, está na página 23, se você olhar ali direitinho, 12,4% dos eleitores usam redes sociais para a política e seguem apenas os políticos que admiram. Tá? 9% do total de eleitores usa redes sociais para a política e seguem qualquer político. E 11,8% dos eleitores, do total dos eleitores, usam as redes sociais para a política, mas não seguem nenhum político. Então aqui isso vai diminuindo cada vez mais o número de eleitores que você pode falar. A gente fez uma outra pergunta com relação à reação. Por que acontece isso? Existe eu sei disso porque eu convivo com um político, o político fala assim, olha, todo mundo deu like, o like não, já colocou o político numa situação muito curiosa. Ele se acha valorizado, ele acha que ele terá muito voto por causa dos likes, ele acaba não tendo voto. Então a gente brinca que like não elege ninguém, né? Mas mesmo assim, o político ele gosta de saber o que estão falando, olha, estão me elogiando, não estão, olha, teve uma reação interessante isso aqui, eu recebi um relatório com uma reação interessante. E aqui a gente fez uma pergunta que eu também coloco como interessante. Os eleitores, como eles reagem em relação a um comentário que eles não concordam de um político que eles admiram? Vamos lá, eu admiro muito o político A, ele colocou nas redes sociais algo que eu acho absurdo, não concordo com aquilo que ele colocou. Qual é a minha reação? Tá? 44,4% deixa para lá. Ele vê aquilo que ele não concorda do político que ele admira e fala, não vou fazer nada. 29,5% deixa um comentário negativo. Olha, não concordo com você, eu sou contra isso e tal. 15,5% vai lá e dá um dislike. 7,6% deixa de seguir o político. Tá? Então percebe assim, você tem qual é a reação das pessoas? Eu admiro muito o político A, ele faz um comentário com uma postagem que eu não concordo, que eu acho de repente muito agressiva, 7,6% fala, eu vou deixar de seguir esse cara. Aí tem 29% ali, mas quando a gente pega a maioria, 44,4% acaba relevando. Aí a gente fez aqui ao contrário. Né? Como é que os eleitores reagem nas redes sociais a uma postagem que eles concordam, mas foi feita por um político que eles não admiram? Então vamos lá, eu não admiro o político B, mas ele fez um comentário, uma postagem que eu concordo muito com isso. Qual é a minha reação? 49,7% não faz nada. Interessante, né? Então quase a metade das pessoas fala assim, eu não vou dar moral para esse político, apesar de concordar com o que ele está falando. 32,8% dá um like, 12,5% deixa um comentário ali, um elogio, e 2,1%
começa a seguir o político. Então aqui é interessante, perceba que existe uma reação um pouco mais negativa contra aquele político A, que eu gostava dele, gosto dele, mas ele fez um comentário, ali a gente tinha um número 7.1, eu vou deixar de seguir esse cara. Em compensação, quando eu olho alguém que eu não gosto, ali a gente sabe que o problema muitas vezes é ideológico, aí chego só 2%, eu vou começar a seguir porque eu acho que daqui para frente eu vou começar a concordar com ele. Então, aí a gente depois tem uns outros dados, eu acho que é interessante vocês passarem por aqui. Tal. Essa pesquisa aqui, ela já passou, tem uma pessoa, um youtuber muito forte, ele fez alguns comentários sobre isso, que me deixa aqui, na verdade, na necessidade de destrinchar um pouco ela, né? Aí eu perguntei, à época, ali em 2024, qual que é a postura do eleitor nas redes sociais em relação nos próximos 12 meses, né? 46,2% diz que ia continuar nas redes sociais e mais participativo nas redes sociais. Então vamos lá, 46,2% falou assim, eu vou continuar e vou ficar mais participativo. Lembrando que a gente fez essa pesquisa e logo depois teve aquele problema do Twitter, né? O Twitter é onde que tem uma discussão um pouco mais ferrenha ali, né? 35,5% diz que vai continuar nas redes sociais, mas pretendia reduzir a participação na política, mesmo antes do caso das redes sociais ali do bloqueio de algumas redes sociais. E 2,5% diz que pretendia sair das redes sociais. Aí a gente tem alguns outros dados interessantes ali em mapa. O que eu acho interessante aqui, por que eu quis aqui falar sobre essa pesquisa? Nós temos aqui um detalhe muito importante que, como eu abordei no início com vocês, a gente tem, eu entendo que uma supervalorização das redes sociais e um mau uso das redes sociais na política. Por que eu falo supervalorização? Porque o político, quando ele entra nas redes sociais, ele esquece de pisar no barro, de bater na porta da casa das pessoas e falar com as pessoas. Outro ponto que eu venho defendendo há muitos anos, eu quero falar isso para você, se você é político, por favor, anote, responda você mesmo. Quantas você tem caixa de correio na sua casa, certamente, ali de correspondência? Quantas cartas você recebe por mês? Quantas cartas você recebe por mês? Eu tenho certeza que poucas. Às vezes uma multa de carro, às vezes ali um documento. Mas ninguém mais manda nenhum tipo de carta para você. Às vezes você recebe alguma coisa de pizzaria. O que acontece? A concorrência na caixa de correio, na sua caixa de correspondência, ela é pequena. Então quando tem alguma coisa ali, você pega na mão e acaba prestando atenção. Esse momento que você prestou atenção, ele é valioso, tá? E nas redes sociais, quando você a pessoa vai passando o dedo para cima, você postou, você gastou dinheiro, a pessoa jogou para cima, não te viu, mas você vai ter impressão que muita gente viu, porque alguém passou por aquele vídeo e falou assim, viu. A gente já fez várias pesquisas sobre isso e a gente percebe que muitas vezes, muitas vezes não, na maioria das vezes, o eleitor tem dificuldade de dizer sobre qual assunto estava defendendo ali o político naquele vídeo, por exemplo, tá? Então o que eu quero dizer, e venho sempre defendendo isso, as redes sociais são importantíssimas, mas você precisa agregar ali também material gráfico, você precisa principalmente voltar a fazer política como era antigamente, andando na rua, conversando com as pessoas. Aquele político que consegue ter esse contato físico com as pessoas, ele leva uma vantagem muito grande mesmo. A gente sabe disso. Por que eu digo isso? O ser humano ele não mudou. Tá? Então ele continua precisando de um abraço muito mais do que um eu te amo pelo WhatsApp. Ele precisa muito mais de um olhar do que simplesmente um bom dia ou uma figurinha no WhatsApp. Tá? Então ele precisa, o contato físico ele é importante, ele vem sendo esquecido. Não, na vida, na família, em todo lugar ele vem sendo esquecido e isso reflete muito na política. O político está deixando de fazer política quando ele vai para trás de uma escrivaninha, como eu estou aqui agora, eu não sou político, né? Estou aqui para passar informação, e ficar falando o que ele pensa ali em um podcast, que ele acha que todo mundo que assistiu, de repente a pessoa liga, e acontece muito isso comigo durante o meu trabalho, eu estudo, às vezes eu estou colocando ali o vídeo da aula que eu estou fazendo e eu percebo que eu não prestei atenção em nada, ele está passando e no final das contas aparece lá nos gráficos lá que olha, tantas mil pessoas tiveram aula hoje. Claro que depois eu tenho que rever a minha aula, do que eu estou estudando para poder entender. Então, esse é um dado que eu gostaria de trazer para vocês. Nós somos obrigados a repetir essa pesquisa. Eu acho que é um favor que eu faço de trazer esse conteúdo para os profissionais de marketing político, a quem eu respeito muito, também
aos políticos. Então, por favor, você aí, dá um like nesse vídeo, passa lá para quem você acha que é importante, você que é político, jogue lá para o seu profissional de marketing, você que é profissional de marketing, jogue lá, dê uma estudadinha também, joga lá para o seu político para defender as teses de que eu tenho que fazer uma campanha 360. Muito se fala disso, mas pouco se faz. Tá? Então, o que você pode fazer também aqui é, você tem aqui, acho que desse lado aqui, você pode aí baixar o nosso aplicativo, se você estiver vendo no YouTube, baixa o aplicativo onde todos os vídeos estão lá, onde você tem acesso a essa pesquisa, é só você rodar ali no pesquisas, você também tem outros dados eleitorais se você quiser. Agora, se você quiser bater um papo comigo, eu tenho 1 hora por dia reservada ali para o pessoal para bater um papo comigo. Está aqui abaixo o nosso zap, vai lá, manda um zap para mim, a gente marca um dia e horário, a gente bate um papo, não importa qual é a tua colocação dentro da política, se você é político, se você é do marketing político, se você é um curioso, não importa. Tá? É importante a gente bater um papo e a minha função aqui, além de fazer pesquisas e planejamento, é claro, que é trazer conteúdo. Ok? Então um grande abraço e até semana que vem.